Bom, continuando então aqui com, com o nosso assunto, né, sobre orçamento empresarial, né, dentro da controladoria, a gente vai agora falar sobre todo o processo que envolve aí a elaboração, né, aprovação, né, de um orçamento empresarial ou de um planejamento orçamentário, tá? Bom, falando aqui um pouco sobre o processo, a gente tem aí dois autores, um deles o Padovese, né, e Taranto, que eles afirmam o seguinte: o processo de planejamento orçamentário ele exige a definição de uma série de conceitos e procedimentos, né? Esses conceitos e os procedimentos eles vão formar um conjunto, né, de elementos aí que vai caracterizar dentro da empresa, né, dentro do negócio, o sistema orçamentário, ok? Que né, não deixa de ser um sistema, porque você tem aí elementos que vão interagir, né, dentro desse planejamento orçamentário. E aí os principais conceitos referem-se ao modelo orçamentário a ser adotado, aos princípios que a empresa incorpora ao seu sistema e aos tipos de elaboração e de condução desse orçamento, ok? Bom, o que nós temos aí então adiante, tá? Uh, Falamos aqui, né? Então que os procedimentos têm a ver com as responsabilidades da controladoria e os demais gestores, bem como os sistemas de informação. O que a gente está querendo dizer aí? O que está sendo dito aí? Que tem que haver um processo, né, padronizado, ah, como eu posso dizer assim, formalizado, ou seja, tem que ser algo que tem que estar dentro de um conjunto de normas e procedimentos para seguir dentro desse sistema, né? A gente pode aí exemplificar de que quando deve se iniciar o processo, né, de criação do orçamento da empresa, né, em que momento tem que iniciar. Tá? Vamos imaginar então que nós estamos aqui no ano de 2023, né, em maio de 2023, então seria já interessante, a partir, né, no início do segundo semestre, começar a buscar, né, informações, né, a controladoria buscar informações, né, sondar informações aí nas áreas, partindo principalmente, né, da parte da área estratégica, né, dos sócios, acionistas, enfim, para saber qual é o que se espera do ano seguinte, tá ok? O que se espera do ano seguinte? Quanto quer crescer em termos de faturamento, ou em termos de lucratividade, ou em termos de rentabilidade, né? Então vai se construindo, né, cenários, hipóteses através de variáveis que vão sendo coletadas aí, né, não só na área estratégica, né, na principal é, linha de gestão da empresa, mas também nas outras áreas, porque isso é uma informação, é um assunto que ele vai se desdobrando dentro da estrutura da empresa, tá? Então, como uma sugestão, né, de iniciar isso no início, né, do segundo trimestre, perdão, no início do segundo semestre, que seria meados de julho, para quê? Para que se haja tempo de realmente discutir, rediscutir, né, todas as hipóteses possíveis e plausíveis, né, e viáveis para se construir esse orçamento para o exercício do ano seguinte, né, e ter a aprovação desse orçamento, né, pela principal linha de gestão ou principal linha de executiva da empresa, né, que seria aí os sócios, os diretores, os acionistas, enfim, né, o conselho administrativo, fiscal, né, ou seja, a principal linha decisora, né, aquela que vai bater o martelo final e dizer, não, é esse orçamento que será seguido
né, implementado e seguido no próximo exercício, no próximo ano. Tá? Bom, o que a gente tem aqui? Deixa eu até mudar um pouquinho a tela aqui, que está meio estranho aqui, mas vamos lá. O que nós temos aqui? Né? Apenas o seguinte, olha, o processo consiste na geração de objetivos e na criação de estratégias para executar essas ações e atingir esses objetivos. Né? Então o processo ele deve considerar vários fatores que possam, né, vir a impactar aí o desenvolvimento, né, do processo, né, de desenvolvimento do orçamento, né, que a gente tem aqui alguns pontos a destacar. Tá? Então está aqui. Avaliação das variáveis dos ambientes internos e externos, ou seja, né, dos ambientes internos, por exemplo, se houver um aumento de faturamento por meio de aumento da produção, né, a capacidade fabril da empresa é suficiente para suprir essa necessidade, essa demanda, né, de aumento de produção? Isso é um exemplo de ambiente interno. Ambiente externo haverá mercado para consumir esse aumento na produção que gerará um aumento, obviamente, no faturamento da empresa? Então, citamos aqui já dois elementos aí variáveis, um interno e o outro externo, né? Que, a princípio, teria condições de controlar isso, né? Partindo do ponto, né, do ponto de vista de que, olha, internamente, se não houver condições, então haverá o que? Necessidade de investimento em mais máquinas, em ampliar a área de produção, ou no caso do ambiente externo, se não há naquele mercado, né, se atua no mercado local, é porque então vai expandir a atuação da empresa em outras regiões, né? Se, por exemplo, a empresa só vende para o mercado interno e agora ela vai passar a exportar. Então, isso são variáveis internas e externas que, a princípio, existe um certo controle, né? Uma certa condição que a empresa pode controlar, administrar aí. Tá? E aí a gente segue com outros quesitos aí. Análise da capacidade produtiva, que foi o que eu falei, né? E estimativa de aquisições físicas e humanas necessárias, avaliação de recursos disponíveis, né, e formas de aquisição e geração de novos recursos, estimativa de expansão do produto ou ampliação organizacional, valoração dos produtos e maximização dos lucros, né, junto com reduções de custo. Tá? Para que essas ações sejam efetuadas de forma eficaz, elas precisam ser acompanhadas, precisam ser controladas, né? Precisa haver todo um monitoramento que inicialmente, né, fica sob a tutela da controladoria, mas isto não quer dizer que as outras áreas não participem desse monitoramento. A diferença é que a controladoria, ela enxergará, ela terá uma visão sistêmica e ampla, né, de todo o processo orçamentário e a condução dele. Claro que isso também, né, se destaca cada área ou cada departamento responsável por aquela linha orçamentária. Né? Então, normalmente, às vezes acontece o quê? De haver um comitê, né, criar um comitê orçamentário para discutir isso periodicamente. Né? Se o orçamento realmente ele está sendo bem conduzido, se ele está sendo bem cumprido, se há possibilidades de melhora, se há possibilidades de otimização de recursos, né? Se existe algum tipo de variável, né, que não haja controle ou que tenha surgido que possa impactar no alcance das metas até o final do período, né, que o orçamento estiver vigente. Então, existe aí uma série de cuidados, de acompanhamentos e monitoramento que parte, né, da controladoria, mas a controladoria visualiza isso, identifica e alerta, né, as áreas que são responsáveis pela, como eu posso dizer assim, pela manutenção,
né, pela execução daquele orçamento, tá? Daquela parte do orçamento. Tá certo? Bom, Padovese e Taranto também diz o seguinte, que há atribuições do comitê orçamentário incluem, né, redefinir ou rever o modelo de processo orçamentário, consolidar o cronograma, selecionar o cenário a ser utilizado, né, explicar os objetivos e as metas estratégicas, rever e definir tipos de orçamentos que possam vir a ser utilizados, rever e definir conceitos, né, desses orçamentos e definir premissas em gerais, tá? Então, aqui, né, passo a passo, o que cada, o que o comitê orçamentário teria como premissas básicas, né, ou as principais funções, né, que tem aí em relação ao acompanhar, né, o orçamento da empresa. Bom, o que a gente pode concluir até aqui é que o processo orçamentário ele precisa suprir as necessidades da empresa, né? A comissão deve conhecer os tipos de orçamento disponíveis e o que se adeque, né, à realidade da empresa e que possa compreender, né, os seus objetivos. Então ele precisa ser apresentado, né, seguindo, né, alguns tipos de orçamentos mais utilizados. Tá? Normalmente, vou adiantar aqui um pouco, as empresas ela costumam adotar um modelo de orçamento chamado OBZ, né? Orçamento base zero. Por que isso? Porque nem sempre você pegar orçamentos, né, realizados em períodos passados e replicá-los para períodos futuros, porque pode haver mudanças de cenário. Então é preferível você avaliar o cenário e partir do zero novamente, né? Não que orçamentos cumpridos, né, orçamentos realizados e atingidos não sirvam como base, né, histórica para construir um novo orçamento. Mas é importante que essa base histórica não seja, na sua grande parte, na sua maior parte, utilizada e considerada. Por quê? Porque existem os fatores externos, existem as variáveis externas que às vezes fogem ao controle ou que de repente surgem inesperadamente e você trabalhou, né, na construção de um orçamento totalmente desvinculado, né, ou desfocado com o cenário macroeconômico. Tá? Então nem sempre é interessante, é seguro, né, é viável você fazer um orçamento para o exercício seguinte baseado em orçamentos, né, em históricos de orçamento. Então, normalmente as empresas preferem trabalhar com orçamento base zero. É como se estivesse criando a empresa novamente, fazendo estudos mercadológicos, levantando perspectivas de produção, de consumo, né, como se estivesse nascendo o negócio novamente. Tá? Então, a gente tem aqui, né, os tipos de orçamento. Você tem orçamentos estáticos ou flexíveis. O estáticos, já vou adiantando para vocês, não é bem-vindo à estrutura da empresa, porque ele não pode ser engessado. Vamos falar aqui o português correto. Você não pode criar um orçamento e não poder mexer nesse orçamento se por acaso acontecer alguma situação, alguma circunstância que realmente não havia sido prevista, né, ou imaginada, tá? Então o orçamento ele tem que ser flexível também, claro. Ele não pode ser flexível ao ponto de mudar sempre o orçamento porque não está conseguindo alcançar as metas, então vai se reduzindo. Não é isso que a gente quer dizer aqui, que eu quero dizer aqui. O que eu estou dizendo é que no momento que o orçamento pode estar sofrendo, né, pode vir a sofrer impactos de variáveis que não haviam sido consideradas porque foram realmente surpresas, né, o orçamento tem que ser revisto, né? Um exemplo disso, a gente pode falar assim, uma crise sanitária que impacta
na economia, né, mundial, e isso não estava previsto. De repente foi um surto aí de uma doença, ok? Que ninguém imaginava que poderia acontecer e que de repente esse surto, né, ele seria a princípio por alguns meses, né, por um determinado tempo, e de repente ele se alonga, né? E aí você trabalhou num orçamento que você nunca imaginaria que teria aí uma crise sanitária. Isso foge ao controle da empresa, né? Isso foge. Então, por isso que o orçamento ele tem que ser flexível, sim, flexível na medida, né, do bom senso para ajustar a cenários que realmente fugiam totalmente, né, às situações esperadas, tá? Bom, o orçamento operacional ele vai consistir numa série, né, de tabelas, né, das fases das operações. Então, desde a aquisição de matéria-prima até a produção, né, a gente está falando de toda a cadeia operacional, produtiva, né, e de distribuição, de comercialização do produto ou do serviço. Então, esse é o orçamento operacional, né? O próprio nome já é autoexplicativo, é a operação pura da empresa, tá? Aí existem outros orçamentos que a gente vai aqui listar, né? E comentar sobre alguns deles, mas, por exemplo, o orçamento de vendas, ora, se eu quero faturar mais, se a empresa quer faturar mais, mas não é através da elevação de preços, mas sim, né, do aumento da produção, porque existe mercado para consumo, né? Então, assim, ela vai fazer um orçamento de quanto ela pode vender, né? De quanto ela pode explorar aquele novo mercado, de repente, que ela está, né, se inserindo. Claro, vem aí o orçamento da produção, quanto vai custar isso, quanto vai custar os materiais, né, o custo que vai estar envolvido, o estoque, né, fazer o orçamento para também administrar o estoque, porque de repente o estoque ele tem que ser de diversos momentos, né, da produção, então tem que haver também esse orçamento dos produtos, né, produzidos e vendidos, do marketing, né, que vai fazer toda a divulgação, né, do produto, dos produtos, né, de uma pesquisa, né, de desenvolvimento de novos produtos ou novos mercados, despesas administrativas, que é toda a parte, né, de gestão, né, de gerenciamento, de administração do negócio, tá? E até chegar no resultado final ou no resultado projetado, né, que seja aceitável em termos de lucro, né, em termos de lucratividade ou de rentabilidade, que aí a alta gestão, né, a última linha da cúpula, né, vai aprovar dizendo, né, se aceita ou não aquele retorno sobre o seu investimento ou aquele volume, né, de lucratividade que o negócio vai gerar, né, naquele período, tá? Bom, continuando aqui. Orçamento financeiro, né? O orçamento financeiro ele é utilizado aí para mensurar o fluxo, né, monetário, o fluxo econômico na empresa. Com o intuito do quê? Com o intuito de repente, disponibilizar ao gestor uma condição de que ele possa aplicar os recursos que a empresa está gerando, e quando eu falo os recursos, é o fluxo de caixa, é o lucro, tá? Então, de repente, sabe-se, né, naquele lucro que está sendo gerado para a empresa, pela operação, parte daquilo já pode ser reinvestido, né, em alguma ampliação, em alguma tecnologia, ou simplesmente investido em produtos financeiros para otimizar ainda mais, né, todo aquele resultado que a empresa tem produzido no seu fluxo de caixa, né, na sua lucratividade, ok? Isso envolve o orçamento de caixa, tá? Que é o que vai estar ali, né, dentro do fluxo de caixa mesmo, envolvendo não só a aplicação
de recursos, mas também os custos, né? A necessidade de custos, de cobrir esses custos. Quando a gente fala de orçamento de caixa, a gente está falando do fluxo de caixa e falando também é, um fator de medição, né? Um indicador que é a necessidade de capital de giro. Por quê? Porque a empresa, para gerar aquela produção, para, né, fazer aquelas vendas, para fazer toda a sua operação girar, ela vai precisar de capital de giro. Né? Ela necessita desse combustível, né, financeiro para girar a operação. Quanto ela vai precisar? Qual é a necessidade? Né? Quando ela tiver, por exemplo, nesse caso aí, hipoteticamente falando, ampliando o seu mercado, ampliando a sua capacidade fabril, e aí, obviamente, necessitando de um capital de giro maior, né? Então, em que momento ela consegue aumentar esse capital de giro? Tudo isso vai ter que ser orçado ali no fluxo de caixa também, tá? O balanço patrimonial, ele, né, orçado, ele vai depender do quê? De informações no balanço atual e nos outros orçamentos, né, que envolve aí o orçamento mestre, né, vamos dizer assim, o orçamento principal, tá certo? Seguindo aqui, a demonstração de fluxo de caixa, né, do orçamento, que seria a projeção desse fluxo de caixa, né, à medida que o orçamento, né, ele vá se desenvolvendo, ele vá, né, prosseguindo, né, ele vai sendo cumprido. O orçamento de capital, que pode ser aí uma necessidade de investimento em máquinas, tecnologias ou até mesmo aquisição de matéria-prima, né, para estocar, para aproveitar de repente um momento de preço, alguma coisa do gênero. Tá? Como a gente falou, o orçamento ele não pode ser estático, ele precisa sim ser flexível. Né? A princípio, cria-se o orçamento e coloca ele para rodar. Né? Mas se houver alguma circunstância, né, não prevista, que realmente fugia ao controle ou à projeção, né, os fatores considerados na elaboração do orçamento empresarial ou do planejamento orçamentário, sim, ele merece ser revisto e reprojetado. Tá? Quando eu fazia, né, quando eu construía esses orçamentos, né, quando eu elaborava esses orçamentos, claro, né, eu, minha equipe, junto com todos os outros, né, as outras áreas, os outros responsáveis, eu sempre fazia o seguinte: nós temos 3 orçamentos aí, né, que a gente ia conduzindo. A gente tinha um orçamento principal, ok? Que era aquele orçamento mestre, né, o orçamento que foi aprovado, e claro, existia projeções, né, que eram apresentadas a cada trimestre, né, no caso, de orçamentos, né, ou de realizações, né, que poderiam ocorrer considerando 3 situações. A primeira, obviamente, com o orçamento, né, cumprido à risca. A segunda, caso o orçamento tenha que ser revisto, né, então você já faz uma gestão sobre a expectativa, né, e se houver uma otimização de recursos, né, ou seja, uma melhora, né, que possa ser potencializada no resultado a ser atingido, né, daquele orçamento inicial. Tá? Bom, seguindo. Bom, então seguindo, né, continuando aqui o que nós estamos apresentando, o que vocês estão aí, né, assistindo, sobre o orçamento empresarial, né, e a controladoria, né, a relação entre a controladoria e o sistema, né, orçamentário. O tipo de orçamento ele deve ser escolhido conforme a necessidade da empresa, né, o que ela deseja orçar. Né, e a escolha do orçamento a ser utilizado, o tipo de orçamento a ser utilizado pela comissão orçamentária também é muito importante, né, porque tudo isso vai
direcionar, né, vai dar norteamento, né, vai dar sentido para a empresa prosseguir com seus planos, com o seu planejamento estratégico. E a progressão disso dependerá muito, né, de como esse orçamento foi elaborado, foi planejado, foi construído e como ele também estará sendo conduzido. Então, o orçamento para planejamento e controle, ele é um instrumento assim essencial. Não tem como você atingir os resultados que você espera na empresa, né? Você dono, você proprietário, você gestor, né? A empresa ela não vai chegar aos resultados que você determinar, que você projetar, se não houver esse mapeamento, né, com essas projeções e o acompanhamento disso. Eu faço aqui uma analogia de que é como você levantar voo, né, e o avião não ter um plano de voo de onde ele mostrando de onde ele está partindo e aonde ele deve chegar. E durante esse plano de voo, né, durante esse voo, nessa jornada, também não tem informações do quanto tempo irá consumir para chegar, né, até o seu destino, de quanto vai consumir de recursos, né, se vai ter recursos suficientes, se não vai ter que fazer nenhuma parada no meio do trajeto para fazer algum reabastecimento. Ou seja, se não tem um planejamento orçamentário, você está na sua empresa, no seu negócio, voando às cegas. E a gente sabe o resultado disso, né? A gente sabe quais são as consequências de fazer um voo cego ou de dirigir, por exemplo, numa autoestrada sem sinalização nenhuma, no escuro, sem farol, você não vai muito longe, tá? Os dois autores aqui, tanto Hansen como Moen, desculpa, eles falam que quando usados para controle, o orçamento ele ajuda o gestor a acompanhar, né, e fazer uma manutenção intensiva para obter os resultados, né, desejados. Então, eles afirmam que o orçamento representa mais do que um conjunto de números, mas um conjunto de esforços para se atingir aqueles objetivos e atingir até de maneira otimizada, né? E quem vai ganhar com isso? A empresa, o negócio, né? Todos acabam, né, participando desse ganho, né? Seja alavancando, né, novos negócios, seja melhorando a saúde financeira da empresa, seja distribuindo mais lucro para os acionistas, para os sócios, ou também, né, para os colaboradores numa participação de lucros, enfim. Existe um ganho muito grande, um ganho aí em potencial, né, quando se usa de maneira adequada, correta, né, sistêmica, o orçamento empresarial, né, o planejamento orçamentário. Nessa lâmina aqui, nesse slide, eu resgatei aqui, né, aquele quadro que a gente viu no meio da apresentação, que era o orçamento geral e seus interrelacionamentos, né, que eu falei o quê? Que há todo aqui, né, um processo, né, sistêmico de como você vai construindo o planejamento, né, o planejamento orçamentário, e o que envolve dentro desse processo, né, essa dinâmica orçamentária que, que consta, né, que contém aqui um controle, né, um controle sobre aquilo que havia sido projetado versus aquilo que está sendo realizado. E tem que haver um feedback disso, tá? Um feedback para quem? Para as áreas envolvidas, porque cada área tem o seu orçamento em particular. Então, eu converti esse quadro aqui nesse outro, né, que eu chamei aqui de dinâmica orçamentária, para fazer essa relação, né, essa correlação entre as áreas responsáveis
né, pelo orçamento e o que isso reflete, né, no planejamento orçamentário em relação à demonstração de resultado do exercício. Então, se vocês verem aqui, a estrutura do planejamento ela é muito idêntica, né? Ela é muito idêntica, ela é muito semelhante ou quase idêntica à demonstração de resultado do exercício. Então, eu tenho aqui, né, uma projeção de receitas de vendas, né, ou de serviços, e que isso faz parte de um planejamento estratégico que vai ser definido por quem? Provavelmente por um colegiado envolvendo sócios, acionistas, né, a direção comercial, a produção, a administração, o financeiro e a controladoria. Ok? Então, nós temos aí depois, né, seguindo, o impacto tributário desse aumento de receita ou dessa receita esperada. A controladoria e a contabilidade vão orçar isso. Depois, claro, tem aqui, né, o comercial acompanhando o quê? O cumprimento, né, dessa receita de vendas projetada, né, para saber se realmente, né, há espaço, há margem para cumprir esse orçamento. Depois disso, tem que haver um orçamento em relação aos custos de produção, né, daquele produto ou do serviço. Isso está sob a tutela de quem? Da diretoria de produção ou da diretoria operacional e em conjunto com a controladoria. Então vejam o quanto que a controladoria ela está, né, interrelacionando, se relacionando com as outras áreas, com os outros departamentos que respondem, né, por uma parte, uma linha, né, lá na demonstração de resultado do exercício. Então, aí nós temos aqui o resultado bruto, que interessa a quem? Ou projeta-se por quem? Né? Pelo financeiro e pela controladoria. Que aí isso vai impactar onde? Na geração de caixa, no fluxo de caixa, no orçamento, né, de fluxo de caixa. Existe, né, as despesas a serem orçadas pela administração, pelo comercial, né, que serão as despesas comerciais, e aí volta ao resultado operacional, né, envolvendo a área financeira e a controladoria, né, e tudo isso aqui averiguando e monitorando para saber se tudo que está sendo cumprido está de acordo, né, está indo ao encontro do que foi projetado, do que foi orçado. E aí, novamente, a parte tributária, né, quanto pode impactar, então a controladoria e a contabilidade também está aqui responsável por esse orçamento, e depois o resultado final. E aí o resultado final vai interessar principalmente a quem? Aos sócios, acionistas, à controladoria, porque a controladoria ela está tutoriando tudo isso. Então, se ela de repente percebe que haverá algum risco de não cumprimento daquela meta esperada, daquele lucro esperado pelos sócios, pelos acionistas, ela já tem que alertar, né, e fazer essa gestão, esse gerenciamento de expectativa. Lembram que a gente falou durante todo esse contexto, né, que a gente apresentou aqui, esse material, esses assuntos, que o orçamento ele não pode ser estático, ele pode sim ser flexível, tá? E obviamente o financeiro, né, porque vai envolver o quê? A partir do momento que o orçamento ele é cumprido e é gerado, né, um melhor resultado, um melhor fluxo de caixa, né, capacitando a empresa dentro da sua liquidez, dentro da sua capacidade, né, a capacidade financeira, o financeiro, né, o departamento financeiro tem de repente aí espaço para otimizar ainda mais esses resultados gerados, né, pelo negócio, tá? Então eu trouxe aqui justamente essa dinâmica, né, e principalmente essa situação aqui que tem que ser altamente monitorada pela controladoria para informar o mais rápido possível a área responsável quando essa variação aqui ela está sendo positiva, né, no sentido de sim está sendo cumprida ou até otimizada, né, acima do esperado, ou se há desvios que podem comprometer a meta, o alvo, entendeu? E isso precisa estar muito atento.
é de suma importância, é extremamente importante saber fazer esse gerenciamento aqui, né? Por isso que existe aí a controladoria, por isso que eu, né, tenho a minha opinião aí formada, não porque eu trabalho na área, porque eu ensino na área, mas é porque isso é de extrema importância para que uma empresa sobreviva, cresça de maneira sustentável, de forma duradoura, enfim, né, que tenha aí solidez, né, dentro da sua saúde financeira. O orçamento, ele pode, de certa forma, trazer esta segurança no sentido de conduzir a empresa a chegar realmente nos seus objetivos. Essa, na minha opinião, é a principal função do orçamento, é a principal responsabilidade da controladoria na condução e na execução desse planejamento orçamentário. Ok? Então ficamos por aqui, gente. Né? No próximo vídeo a gente fala aí sobre a parte 4, que provavelmente é a última parte aí, né, do material que eu vou disponibilizar aí para vocês, né, ou para você que está me assistindo aí. E até aqui eu espero estar, né, ter aí contribuído ao máximo com essa parte, né, do orçamento, né, relacionado com a controladoria, né, por que é importante ter o orçamento ou um sistema orçamentário implantado na empresa e ter aí essa metodologia ou até uma área mesmo, né, um responsável, né, pela condução desse modelo de gestão, né, que a gente adota aí, o que a gente coloca dentro da controladoria para que a empresa atinja os seus resultados, seja eficiente, seja eficaz, né, seja sustentável, né, ao longo aí da sua existência, que seja de maneira infinita, né? Então é isso. Espero ter contribuído aí para vocês aí com esse conteúdo e a gente se fala aí numa próxima oportunidade. Tá ok? Abraço a todos. Tchau.